Olá! Na aula anterior de cinética química, a gente viu então toda a introdução da cinética química, como que a gente calcula de uma maneira mais básica a velocidade de qualquer reação, né? Levando em consideração as quantidades que existiam no início e no final de uma reação química. E a gente viu o que é então a velocidade em relação a cada um dos componentes ou a velocidade da reação em relação à reação como um todo. Agora a gente vai precisar trabalhar um pouco mais esses conceitos de velocidade da reação e como que isso influencia de fato na velocidade de cada reação. A reação acontece, só que existem fatores que podem influenciar nessa velocidade. Essa velocidade de uma reação ela pode ser um pouco maior ou um pouco menor, dependendo de alguns fatores que podem influenciar nisso. E é exatamente isso que a gente vai tratar no próximo vídeo depois desse daqui, porque neste vídeo a gente precisa primeiro entender como que as reações acontecem, qual é o mecanismo que faz com que as reações de fato aconteçam, para depois a gente estudar quais são os fatores que de fato influenciam nessa reação. Então esse primeiro vídeo vai ser um vídeo de mecanismo das reações. Então, para entender como que uma reação acontece, eu vou trazer primeiro para vocês uma reação clássica que a gente está acostumado a ver, que é uma reação de H2 com Cl2. E isso vira 2HCl. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Quando a gente olha lá no microscópio, quando a gente aproxima bastante a nossa visão dessa reação, a gente vai conseguir enxergar alguma coisa parecida com isso. Eu estou usando um exemplo bem chulo aqui, né? Desenhando as moléculas de uma maneira mais simplificada, mas é para a gente entender o exemplo. Então, imagina que a gente tem uma molécula de H2, então são dois hidrogênios ligados um com o outro através de uma ligação covalente, e eu tenho dois átomos de cloro aqui, e o átomo de cloro tem um raio atômico maior, né? Então, se você não sabe por que o raio atômico do cloro é maior, assiste a nossa aula de tabela periódica. Você vai perceber que o raio atômico do cloro é maior porque ele tem mais camadas eletrônicas, né? Ele está num período mais abaixo, portanto ele tem um raio maior. Então a gente tem uma molécula de Cl2 e uma molécula de H2. E, gente, como que a gente consegue garantir que essa reação de fato acontece, formando então duas moléculas de HCl? E se são moléculas de HCl, elas têm mais ou menos essa cara, essa aparência, né? Um H com um Cl vira um HCl, portanto eu tenho dois HCl sendo formados aqui. Bom, quando nós observamos essa reação, a gente entende que dentro de um recipiente, né? Então imagina aqui um exemplo, rascunho rapidinho, tá? Você não precisa nem copiar isso no seu caderno que você está usando para acompanhar a aula. Imagina que a gente tem um monte de moléculas dentro do recipiente. Essas moléculas, elas estão constantemente se movendo, são moléculas gasosas, né? E elas estão constantemente se movendo aqui no meu recipiente. Então, ó, Taif falou que são moléculas gasosas, é bom escrever. Então, a gente está tratando do gás hidrogênio, do gás cloro e do gás cloreto de hidrogênio, né? Que quando jogado em água, isso aqui vira um ácido, é o ácido clorídrico. Mas, como está na forma gasosa, eu vou chamar aqui de cloreto de hidrogênio. Tudo bem? Então, imagina que a gente tem dentro desse recipiente tudo isso aqui. Mas, se a gente pensar no início dessa reação, no primeiro momento, assim que eu coloco H2 e Cl2, esses gases eles estão aqui dentro e eles vão, em algum momento, se chocar. E é necessário que esse choque aconteça para que essa reação de fato aconteça, né? Eu não consigo transformar essas duas moléculas nessa molécula se eu não tiver um contato físico entre elas. Então esse contato precisa acontecer. Só que a primeira coisa que a gente tem que perceber é que nem todos os choques de fato fazem com que esses dois virem HCl. Por que nem todos os choques fazem com que isso aconteça? Esse choque ele precisa ser chamado do que a gente chama de choque efetivo, né? Então vamos chegar depois no que significa choque efetivo, mas vamos guardar essa ideia de choque efetivo e pensar que para ele ser efetivo, alguns outros passos precisam acontecer. Então vamos com calma discutir cada um desses passos agora. Então o primeiro ponto de atenção da nossa aula é o ponto que fala que para que essa reação de fato aconteça, aqui no meio do caminho, quando o H2 junta com o Cl2, esses caras eles vão formar o que a gente chama de complexo ativado. Esse complexo ativado é uma estrutura intermediária que está depois dos reagentes, porém antes dos produtos. Então é uma estrutura que acontece da seguinte maneira: a formação de um complexo ativado. E o que é então a reação ou a formação do complexo ativado? Deixa eu grifar aqui para você e vamos vir aqui na outra metade da nossa lousa. O complexo ativado ele é uma estrutura intermediária, então a gente vai gastar um tempinho falando sobre essa estrutura intermediária que está exatamente após o choque dos reagentes, porém antes da formação dos produtos. Então vamos pensar no seguinte exemplo: eu tenho o H2, imagina o seguinte, uma molécula
molécula de H2. Essa molécula de H2, ela está indo na mesma direção, ela está indo de encontro a uma molécula de Cl2. Quando essas duas moléculas se chocam, isso pode formar um complexo ativado. Essa estrutura intermediária é uma estrutura na qual a gente pode, de maneira grosseira, falar que as duas moléculas grudaram uma na outra. E todas as vezes que essas moléculas grudam uma na outra de maneira favorável à minha reação, eu vou falar que eu formei o complexo ativado. Perceba que eu falei e eu enfatizei uma maneira favorável. Então a gente precisa ter uma geometria que facilite a formação do meu produto. Do jeito que eu desenhei, você pode perceber que já está facilitando a formação do produto. Eu tive uma molécula de H2, essa molécula de H2 aqui, ela choca com a molécula de Cl2 numa geometria favorável. Por que ela é favorável? Porque ela já facilita a formação dos meus produtos. Pensa que aqui eu consigo cortar, né, entre aspas, esse complexo ativado nesse sentido, nessa direção. Então, a gente tem que estudar o que é o complexo ativado. Primeira coisa, o complexo ativado é uma estrutura intermediária. Eu coloquei, então, estrutura intermediária aqui embaixo para não atrapalhar o nosso desenho. Você pode colocar onde você quiser aí no seu caderno. Se você quiser puxar uma setinha aqui do complexo ativado, o complexo ativado é uma estrutura intermediária. Então, essa estrutura intermediária, ela precisa favorecer a formação dos meus produtos. Então, vamos analisar com calma aqui. Uma das coisas que precisa acontecer nessa reação, que eu vou dizer que é a primeira coisa, é que esse choque, ele precisa ser um choque frontal, né? Quando eu junto essa molécula com essa molécula num choque que a gente chama de choque frontal, aí sim é um primeiro passo para que eu consiga de fato formar um complexo ativado, ou um complexo ativado favorável à minha reação. Então, o que significa dizer que esse choque é frontal? Significa dizer que ele tem uma orientação favorável. Mas isso não é o suficiente para garantir que essa reação de fato aconteça, para garantir que eu consigo separar esse meu complexo ativado no sentido que eu preciso, ou seja, nesse sentido aqui, para formar então as moléculas de HCl. O que mais, Taif, precisa acontecer então para formarem o meu produto? Eu preciso então, como se fosse um segundo passo, que esse choque ele tenha uma energia suficiente para que depois que essas moléculas se juntarem no complexo ativado, elas separem numa direção diferente da direção inicial em que elas estavam. Porque é muito mais fácil para as moléculas, depois que baterem, voltarem a serem as mesmas moléculas. Elas não gastam tanta energia quanto elas precisam gastar caso elas se choquem e se separem de maneiras diferentes. Então, quando eu choco H2 com Cl2, elas se juntam. Se isso daqui, esse choque, tiver energia suficiente, elas vão se separar em HCl e HCl. Mas para isso eu preciso que esse choque seja energético. Então, choque. E o que significa dizer que o choque então é energético? Significa que ele tem a mínima energia para reagir. Ou seja, estes compostos, além de se chocarem frontalmente, eles precisam se chocar com bastante energia para garantir que eles vão separar nas direções que a gente precisa, ou seja, formando de fato os produtos. Então, todas as vezes que eu consigo garantir que essas duas condições elas são supridas, ou que essas duas condições elas são respeitadas numa reação química, eu consigo de fato formar o que eu chamo de choque efetivo. E é extremamente importante que você entenda isso. O que a gente precisa concluir dessa primeira lousa? Primeira coisa, nem todo choque que acontece entre as moléculas é um choque efetivo. Existem diversos choques acontecendo entre moléculas gasosas dentro de um recipiente. Só que nem todos esses choques formam de fato os produtos, né? Senão a reação seria instantânea, né? Mas não é isso que acontece. Então, para que o choque seja efetivo, ele precisa respeitar algumas condições. Então, garantidamente, esses choques formam um complexo ativado. Todas as vezes que esse complexo ativado ele respeita duas condições, esse choque passa a ser um choque efetivo. E essas condições são: o choque precisa ser frontal, ou seja, numa orientação favorável, e também precisa ser energético, precisa ter a mínima energia necessária para que essa reação de fato aconteça e forme os meus produtos. Então, guarda a ideia aqui de choque efetivo e, muito mais que isso, guarda essa ideia de complexo ativado. Agora a gente vai falar então sobre a energia de ativação, que é consequência disso tudo. O que é essa energia de ativação? Se você está estudando para o vestibular, provavelmente você já ouviu falar sobre isso em alguma vez na sua vida. Energia de ativação, de uma maneira bem rápida de definir, é a energia necessária para atingir o complexo ativado. E aí você vai perceber que eu falei a energia necessária e escrevi a energia absorvida. Então é importante que você grife absorvida aí no seu caderno que você está usando para acompanhar a nossa aula. Gente, é nesse momento e a partir daqui que tudo que a gente está falando de cinética química começa a se conectar com a termoquímica
que a gente viu em vídeos anteriores. A termoquímica, ela mostra pra gente gráficos de entalpia, gráficos de energia, e é a partir daqui que a gente vai começar a correlacionar tudo isso. Então, é energia absorvida para atingir o complexo ativado. Da onde que eu tiro isso? Em que momento eu tô falando aqui de complexo ativado? Vamos lá. Eu vou escrever o gráfico aqui pra gente ter bastante espaço para falar do gráfico e depois vou colocar as conclusões no final aqui de volta. Mas se você estiver usando um caderno, use isso daqui, desenhe o gráfico que eu vou desenhar logo abaixo disso tudo e depois vai para as conclusões. Cuidado para não se perder na sua organização. Então, graficamente, eu vou retomar aquela nossa reação de H2 com Cl2. Nessa nossa reação, a gente tem que lembrar lá da termoquímica como que fica o gráfico disso daqui. Então, da termoquímica, a gente tem um gráfico de entalpia, gente. Então, eu vou manter isso daqui. A gente já sabe que o CR é o tal do caminho da reação, né? Que eu fiz até a piadinha do Cristiano Ronaldo, mas do caminho da reação. E a entalpia, então, ela vai me dizer o seguinte: olha, Taif, essa reação do H2 mais Cl2 dando HCl é o que a gente chama de reação direta. Toda vez que eu escrever uma reação, o que está nos reagentes virando produto, a gente vai chamar de sentido direto da reação. E o Taif está dando de spoiler para vocês, está falando que essa reação é uma reação que tem um ΔH negativo, ou seja, é uma reação exotérmica, né? Então, toda vez que você olha ΔH negativo, você já viu os nossos vídeos, você está acostumado a dizer que isso aqui é uma reação exotérmica, ΔH menor que zero. E aí, como que a gente coloca essa reação exotérmica no nosso gráfico? Taif, é fácil. A reação exotérmica é uma reação que o patamar dos reagentes ele está mais acima do que do patamar dos produtos. Então, é o seguinte. Taif, lembrei. Então, quer dizer que aqui a gente tem H2 e Cl2. Os reagentes estão no patamar mais acima. Taif, o que a gente já sabia das aulas de lei de Hess, das aulas aí de termoquímica? A gente sabe que o ΔH de uma reação exo é um ΔH que aponta para baixo e que vai desde o patamar dos reagentes até o patamar dos produtos. Esse ΔH menor que zero é o da reação direta, que eu vou chamar de ΔHD. Então, sabemos que esse ΔH é de uma reação exotérmica, desde o patamar dos reagentes até o patamar dos produtos. Mas para essa mesma reação, em teoria, a gente pode dizer que o processo contrário também pode acontecer. Nada impede que duas moléculas de HCl que a gente formou se choquem de volta de maneira frontal e energética e formem de volta H2 e Cl2. Isso é mais fácil ou mais difícil de acontecer na natureza? Na natureza, pensando nessa reação, é mais difícil de acontecer. Mas se pode acontecer, a gente representa aqui na nossa reação o sentido contrário. A gente chama esse sentido de sentido inverso. Ou seja, reação direta, reação inversa. E Taif, se o ΔH da reação direta é um ΔH negativo, ou seja, exotérmica, nesse sentido, o ΔH da reação inversa é o ΔH, portanto, positivo, que vai no sentido contrário, vai no sentido inverso. Então, Taif pode desenhar aqui o ΔH da inversa. Pode escrever também que o ΔH da inversa é maior que zero e que está aqui o ΔH da inversa. Ou seja, a primeira conclusão que a gente pode colocar aqui. E já adianto para vocês que teremos 3 conclusões no total. Primeira conclusão é que o ΔH da reação no sentido direto sempre será igual ao ΔH da reação no sentido inverso, porque o ΔH, lembra da aula de termoquímica, ele só depende do estado inicial e final, ele não depende do que acontece no meio do caminho. Então, o estado inicial é um estado que eu tenho moléculas de H2 e de Cl2. O estado final é que eu tenho moléculas de HCl. Então, primeira conclusão, então o módulo do ΔH da direta é igual ao módulo ΔH da inversa. Em módulo, porque eu estou preocupado com o tamanho, não estou preocupado com o sentido dessa flecha, né? A gente sabe que o ΔH da direta é negativo e o da inversa é positivo, mas nesse momento eu estou preocupado com o módulo. Então, primeira das conclusões já estabelecemos aqui. Agora sim a gente volta a olhar para a energia de ativação e como que isso tem a ver com a termoquímica. Gente, a gente já tinha desenhado as moléculas, né? Então eu sei que aqui eu tenho uma molécula de H2 e também tem uma molécula de Cl2. Essas moléculas, elas estão separadas e elas vão chocar entre si. No momento do choque, e como que a gente representa este momento do choque no nosso gráfico de ΔH? A gente faz o seguinte, a reação ela tá vindo e ela chega até um certo patamar. Que patamar que é esse? É um patamar de energia que é maior porque ela absorve uma energia para atingir o complexo ativado. Ou seja, o complexo ativado é um momento da reação que está aqui. Olha só.
E esse momento é um momento de energia maior, e se tudo der certo, ou seja, se o choque for frontal e se o choque for energético o suficiente, aí de fato essa reação ela continua até os produtos. E aí o produto, o nosso produto, é o HCl. Na verdade, duas moléculas de HCl que ficam com essa cara aqui. Ah, Taif, agora eu entendi. Então o complexo ativado é esse cara. O Taif não vai anotar, então se você quiser puxar uma setinha e escrever no seu caderno complexo ativado, não vou escrever aqui para não sujar o nosso desenho. Mas mais importante do que isso é perceber que aqui existe um certo patamar que é o da nossa energia de ativação. Só que tem um detalhe muito importante que a gente tem que tomar cuidado aqui. Olha o que é essa energia de ativação. É uma energia absorvida, portanto é uma energia positiva, né? Quando ela é absorvida a gente está pensando em um processo endotérmico. Não fala positiva que é feio, mas um processo endotérmico, e ele é um processo relacionado à reação direta, né? A gente está olhando para a reação direta, ou seja, H2 e Cl2 formando dois HCl's, envolve essa energia de ativação. Portanto, eu posso dizer que essa energia de ativação é da direta, mas nada me impede de ter um processo inverso, como a gente já tinha representado aqui. E para esse processo inverso acontecer, ele acontece no sentido contrário naturalmente, e a energia de ativação não pode ser essa, porque essa energia de ativação ela parte do início e ela atinge o complexo ativado. Então, a energia absorvida para atingir o complexo ativado. Mas essa energia ela pode ser absorvida dos reagentes, mas também pode ser absorvida dos produtos. É só eu pensar que eu posso naturalmente ter duas moléculas de HCl colidindo entre si num choque que seja frontal e ao mesmo tempo energético para formar de volta H2 e Cl2. Ou seja, o processo completamente inverso. É um processo mais fácil ou mais difícil na natureza? Ele é muito mais difícil de acontecer, né? Duas moléculas de HCl, normalmente, elas não têm energia suficiente para formar H2 e Cl2, normalmente, mas pode acontecer. E esse processo, se ele pode acontecer no sentido inverso, ele precisa também ter uma energia de ativação nesse sentido inverso. Então, apagando aqui rapidinho, a gente vai representar aí a energia de ativação do sentido inverso. Lembra que aqui eu tenho meus reagentes e aqui eu tenho os meus produtos. Já tinha escrito reagente lá, faltou escrever produto aqui. O que é energia de ativação do sentido inverso, então? É a energia que vai neste outro sentido louco aqui, ó. Quando a reação acontece no sentido inverso, o início da reação ela tá nesse patamar mais baixo, porque o sentido inverso é um sentido endotérmico, como a gente tinha mostrado, certo? Então, ela parte desse patamar mais baixo e é a energia que precisa ser absorvida até atingir o complexo ativado, ou seja, é toda essa energia aqui. Portanto, eu posso dizer que essa energia de ativação da inversa. Ou seja, perceba então aqui nesse exemplo que a energia de ativação da inversa é muito maior do que a energia de ativação da direta. Isso é uma conclusão muito importante quando você estiver olhando para reações de um modo geral. A energia de ativação é o que garante que a reação vai acontecer. Se a energia de ativação é baixa, significa que é fácil da reação acontecer. Escreva isso aí como observação. Energias de ativação baixa facilitam com que a reação aconteça. A energia de ativação alta dificulta que a reação aconteça. Então, isso aqui, essa comparação nos mostra o seguinte: olha, é muito mais fácil que a reação aconteça no sentido direto, porque a energia é baixa, ou preciso absorver pouca energia. É mais fácil que ela aconteça no sentido direto do que no sentido inverso, que precisa de muito mais energia para acontecer. Tudo bem? Então, essa é uma informação muito importante. Mas, como conclusão, eu prefiro escrever o seguinte, para você nunca errar quando você analisar um gráfico como esse. Olha só, o que a gente consegue perceber? A reação no sentido exotérmico tem uma energia de ativação baixa. A reação no sentido endotérmico tem uma energia de ativação alta. Então eu posso dizer sempre, e aí é sempre, que a energia de ativação no sentido endo, e olha o sentido endo aqui, o sentido endo é esse. A energia de ativação do sentido endo é sempre maior, às vezes muito maior, às vezes pouco maior, mas é sempre maior do que a energia de ativação do sentido exo. E aí a gente chega na nossa segunda conclusão. Essa conclusão é uma conclusão importantíssima e a gente tira só de olhar aqui no gráfico, né? Quem que é o sentido endo? É o sentido grandão. Quem que é o sentido exo? O sentido pequenininho aqui. Por quê? Gente, não olha para o sentido da nossa seta. Cuidado que a seta vai sempre ser para cima porque a energia é sempre absorvida. Mas o sentido endo é o sentido que parte do produto e vai para o reagente, porque eu já tinha mostrado para vocês isso. E o sentido exo é o sentido que vai do reagente até o produto, porque tá descendo. Então a direta é exo, a inversa é endo, tudo bem? E qual que é a última conclusão importante que a gente tem que ter aqui? Também
também já falei dela. Quanto maior a energia de ativação, você já sabe, quanto maior a energia de ativação, o que acontece com a velocidade? Pensa aqui, a velocidade da reação ela é influenciada por essa energia. A reação direta, por exemplo, H2 mais Cl2 virando 2HCl, essa reação ela seria mais fácil se essa montanha, né, se esse complexo ativado tivesse uma energia menor. Então, quanto menor for essa energia, mais fácil da reação acontecer. Quanto maior o tamanho dessa montanha, ou seja, do morro de energia que os reagentes têm que vencer, quanto maior o tamanho desse morro, mais difícil acontecer a reação, mais lenta ela vai acontecer. Então, quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Então, de uma maneira mais prática, você vai considerar que a energia de ativação, ela é o morrinho, é o tamanho do morrinho que os reagentes têm que vencer para conseguir que a reação aconteça. Então, quanto maior o tamanho do morro, menor a velocidade. E o contrário também é verdadeiro. Tudo bem? Então, a aula de mecanismos da reação é essa. É uma aula complexa, mas é uma aula extremamente necessária para que você consiga entender os fatores que influenciam nas velocidades da reação. Para finalizar, então, a gente viu toda essa parte teórica. Vamos fazer um exercício que engloba basicamente tudo isso daqui agora, e aí a gente mata o nosso vídeo de hoje. Então, eu trouxe aqui para nós uma questão da Federal do Rio Grande do Sul e ela fala o seguinte: observe o gráfico a seguir. E nos deu esse gráfico aqui de energia por caminho da reação, muito parecido com o gráfico que a gente acabou de ver aí na nossa última lousa. E aí continua falando: o perfil da reação genérica A virando B, nele representado, indica que a energia de ativação no processo em kJ é igual a... Bom, então antes de resolver de uma maneira muito simples essa questão, eu vou escrever os dados que são importantes nela. Veja, essa questão não exigia tantas coisas, ela exigia que você só falasse com a energia de ativação, mas tem conclusões importantes que você precisa se acostumar a tirar de um gráfico de entalpia, um gráfico de energia. Primeira coisa, o patamar do reagente é mais baixo que o patamar do produto, isso caracteriza uma reação endo. Segunda coisa, além disso, a gente consegue perceber que o patamar dos reagentes, eu vou escrever que o patamar dos reagentes está na posição 100, enquanto que o patamar dos produtos está aqui na posição 250. Para essa reação, para essa questão, o 250 não vai ser tão importante, mas é importante que você saiba reconhecê-lo. Outra informação importante é que o complexo ativado, ele está num patamar lá em cima, que é um patamar que vai ser importante para nossa questão, patamar de 400 kJ. E o que ele nos pergunta de fato é qual é a energia de ativação dessa reação. Perceba que é uma reação do A virando B, portanto ele pediu a reação direta. A virando B é a reação direta, parte do reagente vai até o produto. E o que é a energia de ativação da reação direta? É a energia absorvida até atingir o complexo ativado. Então parte do reagente e atinge o complexo ativado, vai até aqui em cima. Então, para atingir o complexo ativado está na posição de energia 400, enquanto que os meus reagentes estão na posição de energia 100. Opa, então a energia de ativação é a energia de 300 kJ, que é exatamente o que ele queria como resposta. E aí, isso dá a alternativa D da nossa questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma questão relativamente simples se você olhar somente para a energia de ativação. Quero descobrir a energia de ativação. Rapidinho, do 100 até o 400, vai do reagente até o ponto, o complexo ativado, matei 300 kJ. Mas é importante que você se acostume a todas as vezes que ver um gráfico de energia, olhar se a reação é endo ou exo, olhar qual é o patamar dos reagentes dos produtos, olhar onde está o complexo ativado, para aí sim pensar em energia de ativação. E muito cuidado, porque se ele tivesse na questão pedido da reação B virando A, a energia de ativação não seria 400, a energia de ativação do B virando A seria exatamente o contrário, que seria 400 menos 250, seria 150 kJ. E adivinha, tinha a alternativa 150 kJ, que era a alternativa B. Ou seja, você poderia ter errado se você não tivesse levado em conta que é desde o momento do início da reação que ele pediu até o complexo ativado. Ou seja, eu espero que você tenha entendido. É uma questão simples se você só olhar para a resposta, mas tem bastante conceito importante aqui. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui e continue então assistindo aí os nossos próximos vídeos. O próximo vídeo especificamente fala de fatores que influenciam na velocidade da reação. Agora que você já entendeu como que a reação funciona, qual que é o mecanismo, vai ficar muito mais interessante de entender os fatores que influenciam nisso. Tudo bem? Então era isso por agora. Assista o próximo. Tchau!